Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 4 de 2021, do terceiro ano do ensino médio. E estamos aí no volume 4, aí no quarto bimestre. Antes de iniciar o vídeo, peço para que vocês se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, compartilhe para os colegas, pois nós vamos estar aqui fazendo a correção dessa semana do conteúdo de Química para vocês. Vamos lá, então? Atividade 1. A substância a seguir, o penta-2-ona, possui isômeros de posição, de cadeia e de função. Desenhe as estruturas dos três isômeros. Use o espaço em branco dessa questão, identificando cada isômero. Então, nós temos aqui o isômero, está aqui de preto aqui no centro, e esse isômero, ele é o penta-2-ona, penta, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, por isso penta, e an, porque é só ligações simples de carbono para carbono, e no carbono 2 eu tenho aqui a carbonila. Então, aqui, ó, nesse carbono, no 1, 2, eu tenho a ligação dupla com oxigênio. Então, por isso, ela é uma cetona. E nós vamos utilizar aqui esse espaço para colocar os três isômeros, sendo o isômero de posição, de cadeia e de função. Esse primeiro aqui é o isômero de posição, porque eu vou pegar essa carbonila e vou mudar ela de posição. Então, ela está aqui no carbono 2, aqui eu coloquei ela no carbono 3, aqui ó, 1, 2, 3. Se contar daqui, também eu vou ter 3, 1, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3. Esse aqui vai ser a penta 3-ona, ou seja, aqui foi o 2, porque está no carbono 2, e essa cetona aqui vai estar no carbono 3, por isso penta 3-ona. Isso aqui é a cetona. Agora nós vamos fazer aqui o isômero de cadeia, ou seja, onde a cadeia carbônica ela vai ser alterada. Essa cadeia aqui ela não tem ramificação, e aqui eu vou fazer uma alteração para que ela tenha uma ramificação. Então, eu deixei aqui a carbonila no mesmo lugar, igual aqui o dado, né, na atividade. E aqui, nesse outro carbono da frente, eu coloquei uma ramificação. Ou seja, essa ramificação faz com que ele seja isômero de cadeia. Aqui agora eu vou ter no carbono 1, 2, 3, eu vou ter um metil. Então, vai ser 3-metil-butan-2-ona, ou seja, a cetona continua aqui no carbono 2. Então, aqui eu tenho uma cetona, porém ela está com ramificação. E aqui na última, eu vou ter um isômero de função, ou seja, aqui eu tenho uma cetona, e aqui agora eu vou ter um aldeído, ou seja, eu vou mudar a função. Para ser uma cetona, essa ligação dupla com oxigênio tem que estar entre átomos de carbono. E aqui, para ser um aldeído, eu tenho que colocar essa ligação dupla com oxigênio em uma extremidade. Então, nessa extremidade aqui, eu coloquei a ligação dupla com oxigênio e vai ser chamado isomeria de função, pois eu vou ter aqui, ó, o pentanal, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pent-an, porque é só ligação simples, e al, porque se trata de um aldeído. Então, ele é um isômero de função, ou seja, a função mudou. Então, os três são isômeros, os mesmos átomos possuem em todas as cadeias carbônicas. Então, quando isso acontecer, a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, a mesma quantidade dessa molécula aqui, eu vou ter nas três situações embaixo. Por isso, se trata de isômeros. Atividade 2. Abaixo estão representadas três moléculas distintas. Analisando as fórmulas, assinale a alternativa verdadeira. Então, aqui eu tenho a molécula A, B e C. Todas essas moléculas elas apresentam 5 carbonos e 10 hidrogênios.
Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbono. Hidrogênio tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 3, 10. Para essas outras duas aqui, molécula B e molécula C, eu tenho a mesma quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio também. Então, pergunta-se, letra A, são isômeros de fórmula molecular C5H11? Não, está errado porque vimos que hidrogênio são 10 e não 11. B, a molécula C não é um isômero plano por ter ramificação. Essa alternativa ela está incorreta, porque a molécula C ela é sim um isômero plano. Então, e tem aqui a ramificação, ó. Então a alternativa B está errada. Aí fala que a molécula C não é isômero plano por ter ramificação. Então, ela é um isômero plano por ter ramificação. E a letra C, eu tenho as moléculas A e B são isômeros de posição. Correto. A e B, a única coisa que muda aqui é a ligação dupla. Então, a ligação dupla está aqui, né? E a outra ligação dupla nessa posição. Então, mudou a posição, então elas são isômeros de posição. Letra D. As moléculas A e C são isômeros do tipo tautomeria? Não, elas não é de tautomeria, elas, no caso aí, são isômeros de cadeia, não é? Então, A e C, a cadeia carbônica aí muda. Vemos aqui que tem uma ramificação, nessa e na outra não tem, né? Que é uma cadeia normal, aqui é uma cadeia ramificada. Letra E. As moléculas B e C são isômeros de função? Possui o mesmo grupo funcional, né? Hidrocarboneto. Então, elas não é aqui de função, porque elas possuem o mesmo grupo funcional. Se fosse de função, o grupo funcional aí ia ser diferente. E as duas são hidrocarbonetos. Atividade 3. A tautomeria é um fenômeno que pode acontecer entre enol e aldeído, mas também entre enol e cetona. O próprio 1-eno, 2-ol, de fórmula molecular C3H6O, pode se tornar uma cetona de 3 carbonos saturados. Desenhe a representação do enol, as setas indicando a migração dos elétrons no enol e a estrutura da cetona formada. Então, aqui eu fiz aqui o desenho do próprio 1-en-2-ol, igual está citando aqui na atividade. Por que prop? Porque tem 1, 2, 3 carbonos. Então, prop de 3. No carbono 1, aqui, ó, no primeiro carbono, eu tenho a ligação dupla. Então, no 1, eu tenho o en. Se fosse ligação simples, era an. No carbono 2, aqui 1, 2, ou daqui também 1, 2, eu tenho aqui uma ligação com a hidroxila, OH. Então, no carbono 2, eu tenho a hidroxila fazendo com que ela seja um álcool. Então, eu tenho próprio 1-en-2-ol. Aqui eu vou ter um enol secundário, né? Isso aqui por causa dessa ligação dupla. Para ser acontecer o fenômeno aí, né? Eu vou ter que fazer um composto aqui com a mesma quantidade de átomos. Porém, vai mudar aqui a posição, não é isso? O grupo funcional também. Aqui eu vou ter aqui, ó, essa ligação dupla que está aqui, ela vai ficar aqui no lugar dessa ligação simples com esse grupo funcional. Então, aqui eu vou ter o oxigênio, transformando o composto agora em uma cetona, pois a ligação dupla com oxigênio entre átomos de carbono, ela vai ser uma cetona. E esse hidrogênio que estava aqui do ladinho aqui, ó, ele passa a ficar sozinho aqui agora. Então, agora eu tenho uma cetona, aqui vai ser a propanona. Prop 1, 2, 3, an, porque eu só tenho ligação simples de carbono para carbono, e ona, porque eu tenho aqui essa carbonila ligada aqui entre carbonos. Se eu for ver a quantidade de átomos, eu vou ter 3 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. 1, 2, 3 carbono, 1, 2, 3 carbonos. Hidrogênio, 2, 3,
6, aqui 1, 3, 6. Oxigênio só 1, aqui só 1. E aqui é um álcool, no caso, e aqui vai ser uma cetona. Atividade 4. Assinale a alternativa correta sobre o tema da semana. A isomeria do tipo tautomeria é um caso especial de metameria? Não, não é um caso especial. As duas são diferentes, né? Tautomeria é diferente de metameria. Letra B. Isomeria plana é quando duas moléculas diferentes apresentam a mesma quantidade de elementos? Essa também não é, né? A isomeria espacial também apresentam essa mesma quantidade de elementos. Letra C. As abelhas Apis mellifera se diferem uma das outras por sinalizadores químicos isômeros? Correto. Nós vimos lá na página 75 desse PET, falando a respeito disso aqui, né? Então, letra C é a alternativa correta. D. Tautomeria só acontece em sólidos que possuem um elemento eletronegativo próximo de uma ligação dupla? Essa palavra aqui fez errar, né? Na verdade, o enol ela acontece com cetona ou enol com aldeído. Então, a tautomeria ela vai acontecer não é com sólidos, ela vai acontecer quando eu tenho enol com uma cetona ou então um enol com aldeído. Ou seja, é um álcool e uma cetona e um álcool ou um aldeído. Letra C. Isomeria de posição é um caso especial de metameria? Não. Metameria é uma coisa e posição é outra. Então, a letra C vai ser a alternativa certa. Pessoal, obrigado por assistir. Não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal. A gente fica muito agradecido por isso. Beleza? Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima.